Fala galera do canal, beleza? Hoje aqui, professor Bruno, trazendo mais um vídeo para vocês sobre MacBook. E o nosso MacBook da vez é o mesmo que a gente está utilizando já há mais ou menos 6 meses, que é o MacBook Air M1, lá de 2020, com apenas 8 GB de memória. Hoje a gente vai ver a nova atualização, né, do macOS Sequoia 18.4.1, que a Apple lançou aí, prometendo várias melhorias de performance, de compatibilidade com telas, com seus acessórios, também de segurança e por aí vai, beleza? Será que ainda vale a pena utilizar esse MacBook? Inclusive, ele ainda está recebendo atualizações. Ele, se não me engano, a Apple costuma dar atualizações aí de 6 a 8 anos no seu sistema operacional, com seus produtos. Então a gente tem mais aí pelo menos até 2027 ou 2028 de atualização nesse MacBook, beleza? Então o desempenho continua bom, a gente vai tentar verificar isso aqui, se teve alguma novidade surpreendente, que já adianto que não teve, só algumas melhorias mesmo rotineiras, tanto que é a 4.1 nos ajustes, certo? Aí vem em geral, atualização de software, e aí ele já vai buscar a sua atualização. Por que eu não deixo a minha atualização automática, para atualizar assim que sai? Porque, por mais que ela seja eficiente naquilo que ela faz, muitas vezes acontece de ocasionar alguns problemas, principalmente de atualizações que envolvem seu sistema operacional. A gente já viu isso com o Windows várias vezes, o Mac também já teve isso, até mesmo o Linux, que é um software aberto, também já teve problemas nesse sentido. Então o que eu gosto de fazer é o seguinte: primeiro eu deixo sair a atualização, depois de lá de 1, 2 semanas, que eu já vejo que está estável, não teve nenhum problema e etc., aí sim eu venho aqui manualmente e atualizo o meu sistema operacional. Eu faço isso para todos os meus sistemas, no iPhone, no Mac, no Windows, todos eu faço isso, porque eu não deixo atualizações automáticas, apesar de aconselhar as atualizações, justamente por conta disso. Então vamos lá, atualizar agora não, né? Atualizar mais tarde não, é atualizar agora. Então atualizar agora, concordo. Aí tem que digitar a senha. E aí ele já começa a fazer o download e a instalação. Então provavelmente quando ele terminar, ele vai precisar reiniciar e aí a gente volta. Bom, então voltamos aqui, né? A atualização já foi concluída, como vocês podem ver aqui. Então o Mac está atualizado. macOS Sequoia 15.4.1, certinho? Então, sem grandes mudanças. Uma outra grande mudança que teve no anterior foi um incremento, né, do Apple Intelligence, que foi trago para o português brasileiro. Como a gente viu no último vídeo, a Apple tem demorado muito para poder colocar novas implementações. Ela prometeu isso lá para o ano passado, já se passou mais de um ano aí e até agora ela está engatinhando ainda com a questão do Apple Intelligence. Dá para fazer algumas coisinhas, mas nada demais, beleza? Mas vamos ver aqui então se melhorou alguma coisa no quesito funcional do dia a dia para essa nova atualização. Então, como vocês podem ver aqui, né? Essa é a barrinha aqui principal, como se fosse a barra de tarefas do Windows. Ela fica aqui no topo. Eu configurei para poder ela desaparecer e eu ganhar um pouquinho mais de espaço na tela. Mas como vocês podem ver aqui, ó, a temperatura da minha região agora são 28 graus. E se eu abrir aqui o Hot, aqui vocês veem que o Mac ele tá a mais ou menos 60, 56 graus. Eu não estou com o ar-condicionado ligado, então ele está totalmente em temperatura ambiente. E como ele acabou de fazer uma grande atualização, então ele estava baixando, instalando, então ele usou muito do processador e muito da bateria. Então claro que ele vai aquecer um pouco mais aí por conta disso, beleza? Mas nada demais. Aqui nós temos aqui a demonstração da nossa bateria. E se a gente ver aqui, ó, a gente tem mais ou menos aí, claro que a gente acabou de ligar o Mac, então ele vai ainda recalcular quanto tempo de bateria a gente teria aí para poder utilizar. Mas veja aqui, ó, tempo na bateria 3 minutos. E teoricamente a gente teria mais ou menos aí mais 3 horas, mas isso aqui vai ser lá para umas 7, 8 horas tranquilamente, certo? Então a gente pode fechar aqui. E a gente pode agora verificar a abertura dos nossos apps, se melhorou alguma coisa, se não. Deixa eu ver aqui um app que já está em documentos, alguma coisa que a gente já vinha trabalhando aqui para poder fazer um teste. Então, nada demais. Deixa eu ver se eu abro aqui o Pages.
eu vinha trabalhando com uma coisinha lá para a escola, também abriu normalmente. Se a gente abrir aqui o App Store, inclusive aqui é através do App Store que você vai fazer atualizações dos seus aplicativos. Toda vez que algum aplicativo tiver atualização, ele vai aparecer aqui, ó, em atualizações. No meu caso aqui, estão todos atualizados no momento. Aqui você também pode buscar alguns aplicativos, sei lá, jogos. Aí ele vai fazer buscas para poder você fazer a instalação. É como se fosse o App Store do seu smartphone, né, no caso do iPhone. Aí você pode comprar ou obter se o aplicativo for gratuito e por aí vai. Se a gente abrir aqui agora o nosso gerenciador de memória, veja que ele está utilizando um pouco mais de 6 GB. Então ele ainda tem aí uma sobrinha de quase 2 GB para poder utilizar, e a gente já abriu várias abas ou vários aplicativos. Você abriu o Keynote aqui também, que é o aplicativo de apresentações do Mac. Sei lá, abrir qualquer coisa aqui que já estava aberto. Então vejam que ele está bem fluido ainda com essa nova atualização. A Apple promete que ele vai ter um pouco mais de autonomia de bateria, desempenho, gerenciamento de memória também, justamente por conta de ter apenas 8 GB, certo? Então veja aqui que o tempo de bateria já deu uma aumentada, a gente já ficou mais 3 minutos e ele aumentou para 3,14. Então aí depois que ele for recalculando com a nossa utilização aqui, esse tempo de bateria vai subir um pouquinho. Aqui nós temos o nosso Safari. A gente pode abrir aqui várias abas para ver o gerenciamento de memória. Se ele vai estar ainda condizente. Então abrimos várias abas. Se a gente vir aqui em memória, veja que ele já aumentou um pouquinho para 7 GB, 7.16 aqui. Então ele tem ainda uma folguinha ali, um pouco menos de 1 GB para poder ser utilizado. Claro que o gerenciamento de memória do Apple é muito bom e ele consegue fazer essa transição de memória RAM para a sua memória flash ou SSD. É muito bom, é similar como se fosse a paginação no Windows, que era muito utilizado antigamente quando você tinha um déficit de memória muito grande. Atualmente os Windows aí já vem com 8, 16, 32 GB, é muito barato, entre aspas, comprar memória para o sistema Windows, porque você consegue fazer a troca ali dos seus pentes de memória. Já no Mac, como é tudo soldado na própria placa, ele é como se fosse um chipzinho desse tamanhozinho, então ele não consegue... Ixi, eu esqueci de colocar aqui como fixo, né? Cadê? Visualizar. Aí. Então vocês provavelmente não estavam vendo na transição aí, os gestos que estavam fazendo, mas agora tá tudo ok. Então continuando, o Windows ele é muito fácil você, entre aspas, comprar memória RAM para os sistemas do Windows, porque ele é um slot, ele é um pente de memória que você vai encaixar ali na sua placa. Já nos Mac, é um chipzinho bem pequeno que é soldado na sua própria placa-mãe e aí acaba dificultando você expandir essas memórias. Então, para desempenho, tá super de boa. Um computador de 5 anos atrás, tá fluido. Gerenciamento de memória muito bom ainda, como vocês podem ver, ó, 7 GB de memória sendo utilizados atualmente, então ainda tem um espaço aí para 1 GB, e você pode abrir várias abas, vários aplicativos e trabalhar tranquilamente. E se a gente vir aqui na temperatura, ó, veja que tá um pouco mais de 50 graus. Lembrando que no último vídeo também, essa temperatura aqui não é de fato a real, porque esses aplicativos eles não têm permissão de acessar o chip interno do processador, o que não acontece com processadores da Intel e da AMD e por aí vai, que permite que tenha um sensor térmico dentro deles, e aí esses aplicativos conseguem medir a temperatura de forma mais próxima do que realmente é a temperatura. Então geralmente esses aplicativos costumam verificar bem por alto. Pode ser mais, pode ser menos, mas eu encosto a mão aqui, tá bem frio, e atrás dele também tá bem frio. Tem nada muito aquecido assim como demonstra aqui de 50 graus e por aí vai. Certinho? Então, bateria. A nossa bateria ainda está recalculando aqui, então cada vez mais ele vai aumentando, né, a quantidade de horas. E veja que eu abri vários programas, então se eu fechar todos eles,
muito provavelmente esse período de bateria ele vai conseguir ampliar aí um pouco mais. Aqui certinho, fechamos todos. Nossa memória aqui já limpou para 5 GB e pouquinho, a gente quase não está utilizando nada. E aqui é nosso tempo de restante de bateria já aumentou um pouco mais. Então a bateria ainda é absurda. Esse MacBook dispensa comentários. Os novos M4, se não me engano, prometem aí uma autonomia de 2 a 4 horas a mais do que esse, que é 5 anos atrás, né? Que é um computador de 5 anos atrás e custa o quê? 3 vezes menos o preço do M4. Então, surreal. Eu super indico ainda você utilizar esse MacBook para usos comuns. Caso você queira uma utilização mais robusta e com vários outros aplicativos e com mais memória, aí sim você vai puxar para os novos M4, caso você encontre aí com um preço bom, certinho? A outra coisa também que essa atualização promete uma melhor eficiência na comunicação via AirDrop com o seu smartphone e com o seu Mac. Inclusive a câmera que eu estou utilizando é a do meu iPhone 14 e não tem nenhum problema, não tem nenhum delay. A imagem muito boa, como posso ver aqui tá muito boa ainda a imagem. E ele promete acelerar um pouco mais essa interação, se você for passar algum arquivo, transferências e etc. Então essa atualização promete aí esse melhoramento nessa comunicação aí. E também, como falei anteriormente, tem melhor suporte para dispositivos adaptadores para você colocar HDMI, USBs e etc. para poder comunicar com o seu Mac. A Apple está prometendo aí uma nova melhoria nesses conectores e nessas transferências de arquivo. Outra coisa que a Apple está prometendo também é a compatibilidade com aplicativos. Então, aplicativos populares como Office, VS Code e por aí vai, que são aplicativos da Microsoft, não são teoricamente nativos do Mac. O Mac está prometendo que essa nova atualização aí do iOS 15.4.1 vai ter uma melhor compatibilidade. Então ele vai travar menos, vai exigir menos memória, vai precisar de menos processamento, vai aquecer menos, então vai abrir mais rápido e por aí vai. Inclusive com apps que precisam do Rosetta. Se não me engano, está lançando aí a Apple Rosetta 2, que vai rodar muito bem. O que é um Rosetta? É um aplicativo que vai pegar aqueles aplicativos que não são compatíveis com a arquitetura ARM, são compatíveis com a arquitetura x86 ou x64, ele vai tentar fazer uma emulação desse aplicativo. Então ele vai meio que emular um aplicativo de arquitetura diferente para rodar no ARM de forma não nativa. É mais ou menos, para quem conhece jogos aí, o que a gente chama de upscaling de resolução. Quando você tem um produto aí que diz que vai rodar em 4K, mas em upscale. Na verdade ele está rodando em Full HD ou até menos, fazendo um upscale para 4K, ou seja, ele diminui várias texturas, vários níveis de processamento para poder conseguir atingir a qualidade do 4K. Mais ou menos é isso aí, só que não é de resolução, né? É uma emulação do aplicativo. Ao invés de rodar nativamente no ARM, ele vai rodar em cima desse outro aplicativo chamado Rosetta, que está na sua segunda versão, Rosetta 2. Outra coisa, vale a pena atualizar se você já tem um MacBook M1 Air em 2025? Para uso comum, com certeza não vale você atualizar para um M2, um M3, um M4, que seja. Agora, se você vai precisar de muito poder de processamento e muitas abas e muitos aplicativos abertos simultaneamente, aí sim você vai precisar fazer um upgrade do seu computador. E se você também quiser permanecer no M1 utilizando ele aí até 2027, 2028, penso que não vai ter problema nenhum, até porque as atualizações geralmente conseguem fazer uma melhor compatibilidade com aplicativos que já existem, fazendo com que eles consumam menos memória, menos processamento, menos bateria e ainda estendendo a vida útil dos seus componentes, certo? No fim das contas, o macOS 18.4.1 é sim uma atualização que vale a pena se você tem um MacBook Air M1 de 2020. Pode atualizar sem medo, você vai ter um sistema ainda mais seguro, eficiente e polido. Como eu falei para vocês anteriormente, eu costumo deixar 1 ou 2 semanas depois do lançamento das atualizações para eu manualmente atualizar. Então, passando esse período aí, atualizei, fiz os meus testes aqui, já tinha visto também outros vídeos e tá 100% compatível, não tem nenhum problema, não tem nenhum crash, não tem nenhuma dificuldade em você atualizar aí.
para essa nova versão. Lembrando que para você atualizar, você vai vir aqui no seu dock, clicar em ajustes do sistema, vir em geral, atualização do software, aí ele vai fazer uma busca por atualizações, você clica em atualizar, aguarda fazer o download, a instalação, ele vai reiniciar ali algumas vezes e após isso você já consegue utilizar todas as melhorias que foram implementadas nessa nova atualização, beleza? E é isso. E aí, curtiu essa análise bem rapidinha, macOS 15.4.1? E é isso, então me deixe aí nos comentários se você já atualizou ou se está esperando alguma novidade maior. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos como esse. E até a próxima. Valeu!